em nossas vidas, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Os irmãos podem se assentar neste momento. Louvado seja o nome de Jesus. Lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, nós temos ali Elias, e diz assim, 1 Reis, capítulo 19, versículo 2: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Versículo 15: E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nício, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Mate o seu desânimo antes que ele te mate. Mate o seu desânimo antes que ele mate você. Desânimo é uma palavra que está na boca do povo. Tem muita gente falando de desânimo. Tem muita gente falando que está desanimado. Desanimado da vida, desanimado muitas vezes da família. Tem gente que fala que está desanimado até da igreja. Enfim, o desânimo é uma situação que atinge a todas as pessoas, até aqueles que têm uma ligação íntima e profunda com Deus. Elias era um homem cheio do Espírito Santo, mas ficou desanimado. Elias era um homem cheio da presença de Deus, mas ficou desanimado. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: Deus não quer te ver desanimado. Amém? Deus não quer te ver desanimado. Deus trabalha para que você fique animado, porque Ele não quer te ver desanimado. Por que, pastor, que Deus não quer me ver desanimado? Porque quando você está desanimado, você deixa de ser quem Deus quer que você seja. Primeiro, Deus não quer te ver desanimado, porque desanimado você deixa de ser quem Deus quer que você seja. Deus quer que você seja uma pessoa aguerrida, uma pessoa vibrante, uma pessoa que encoraja outras pessoas, uma pessoa que
sabe, está passando pelas lutas, mas está de cabeça erguida, enfrentando com otimismo a vida. Deus quer te ver assim. Deus quer ver cada um de nós desse jeito, fortalecidos, animados, dispostos, encorajados, encorajando outras pessoas. Mas quando nós estamos desanimados, nós deixamos de ser tudo isso. Quando a gente está desanimado, a gente não tem coragem. Quando a gente está desanimado, a gente não encoraja ninguém. Quando a gente está desanimado, a gente não avança, a gente para. Quando a gente está desanimado, ao invés de influenciar pessoas positivamente, nós influenciamos pessoas até negativamente. Deus precisa de pessoas que estejam animadas. Quando Josué estava desanimado, porque teria que passar ali o Jordão e entrar na terra prometida com o povo, Deus falou: esforça-te, tem bom ânimo. 3 vezes. 3 vezes. Esforça-te, tem bom ânimo, porque você tem um povo para levar. Esforça-te, tem bom ânimo, para guardares tudo aquilo que meu servo Moisés te ensinou na lei. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, nele medita dia e de noite, né, para que vá bem, seja bem sucedido e prospere em tudo aquilo que você fizer. Esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo, por onde quer que andares. Deus deu 3 motivos para Josué se esforçar. Primeiro, porque tinha gente que dependia dele estar bem. Você precisa estar bem, porque tem muita gente que precisa de você estar bem, porque você vai conduzir essas pessoas. Essas pessoas precisam que você esteja em pé, para que elas possam ficar em pé também. As pessoas precisam, você precisa estar bem, para poder conduzir bem essas pessoas que eu coloquei debaixo da sua liderança. Às vezes nós temos pessoas que precisam seguir os nossos passos, mas para isso acontecer, a gente tem que estar animado. Segundo, Deus fala: esforce-te, bom ânimo, porque você precisa guardar a palavra. Porque se você quer prosperar, você precisa colocar a palavra no seu coração, e você tem que ter ânimo para guardar a palavra, para colocar em prática a palavra, porque fazendo isso você prosperará. Mas esforce-te, tem bom ânimo, acima de tudo. Por quê? Porque eu estou contigo, eu estou com você, não te deixarei e não te desampararei. Anima o teu coração. Então Deus estava trabalhando simplesmente para que Josué ficasse animado. Irmãos, e muitas vezes o desânimo ele quer abater, ele quer nos abater, ele quer nos paralisar, e se a gente deixar, o desânimo nos paralisa. Deus quer que a gente sejamos pessoas que Ele possa usar para abençoar outras vidas, para conduzir outras vidas à sua presença, mas isso requer ânimo no nosso coração. Jesus diz: essas coisas vos digo para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende, eu venci o mundo. Dê bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a gente vê que a todo instante Deus está trabalhando o ânimo do povo. Por quê? Porque constantemente o povo desanima, constantemente somos tentados a desanimar. Deus não quer que você fique desanimado, porque o desânimo é uma manifestação da sua falta de fé no agir abençoador de Deus. Então, quando você está desanimado, é como se você dissesse que as coisas que precisam acontecer não vão acontecer. É como se você dissesse nas entrelinhas que o mal venceu o bem, né? Que os problemas venceram as soluções, que o inimigo está prevalecendo sobre Deus. Então Deus, Ele não se agrada de nós, ou de nós quando estamos desanimados. Por quê? Porque isso soa para Ele como falta de fé. Quem crê que as coisas podem melhorar? Então anima o teu coração, porque quando você está desanimado, você está dizendo: eu acho que não vai mudar nada, hein? Eu acho que o trem vai ficar mais complicado. Tem gente que parece que é profeta do caos, né? Não, está ruim, mas vai ficar pior, e tal, e começa. Irmãos, nós sabemos que existe o curso profético das coisas. Existe a situação de vir tribulações, de vir tudo aquilo que está na Bíblia, mas não é por isso que nós vamos desanimar. Não, o mundo vai acabar, agora não vou mais me preocupar em trabalhar, não vou mais ter sonho,
não vou mais me preocupar, não, porque o mundo vai acabar. Eu já ouvi gente falar isso, irmãos. Não vou mais preparar para... Não, você tem que continuar fazendo o melhor que você pode dentro da sua vida, em relação aos propósitos, aos sonhos que Deus colocou no seu coração, para você alcançar. Às vezes existem projetos dentro da sua família que você tem que trabalhar, e para você trabalhar isso, você precisa estar animado, você tem que ter ânimo, tem que ter disposição. Hoje está faltando ânimo no coração de muita gente. Elias, irmãos, ele acabou sendo tocado pelo desânimo. Deus não quer que nós fiquemos desanimados. Por quê? Porque o desânimo, ele nos impede de ver as vitórias que Deus tem para nos dar. Quem acredita que Deus tem vitória para dar ainda? Mas quando você está desanimado, você não vê. Você só vê problema, você só vê dificuldade. Lembra dos 10 espias que foram com Josué e Caleb? Tinha uma bênção, a terra era uma bênção, mas eles não conseguiam ver a bênção, eles só conseguiam ver o gigante, eles só conseguiam ver os problemas, porque estavam desanimados. E esse desânimo revelava que estava faltando nos seus corações o que? Fé em Deus, porque tudo que é ruim, se a gente for parar para analisar, nasce da nossa falta de fé. Então, quando falta fé, falta ânimo, falta coragem para enfrentar os problemas. Josué e Caleb não, eles estavam animados. Caleb falou: gente, Deus é conosco, nós vamos devorar esse povo como pão. Por quê? Porque o Senhor é conosco, Ele vai nos dar essa terra. Ou seja, olha a visão, como que é diferente a visão de uma pessoa que tem fé, e em função da sua fé tem ânimo. Ela consegue ver vitórias, ela consegue ver bênçãos, ela consegue ver o agir de Deus. Imagina Davi, irmãos, no dia que ele foi enfrentar o Golias, se ele tivesse desanimado. O Golias estava lá até hoje, chamando o povo para peleja, né? Por quê? Porque todo mundo estava desanimado, todo mundo estava com medo, né? Mas chegou alguém ali que estava animado, que cria na vitória, que conseguia ver a vitória. E o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? Anima o teu coração, porque tem vitória para você, tem bênção para você. Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus que tem prazer em liberar vitória sobre a vida dos teus servos. Mas Ele conta com a nossa fé, Ele conta com o nosso ânimo, Ele conta com a nossa disposição para alcançar o que Ele preparou. Irmãos, Deus não precisa preparar bênçãos, elas já estão preparadas. Amém? Ele precisa preparar a gente para receber as bênçãos, porque muitas vezes é a gente que não está preparado. A terra prometida, Deus não precisava preparar, ela já estava preparada. Quem não estava preparado era o povo. Por isso muitos ficaram no meio do caminho, murmurando, reclamando, né, querendo voltar para trás, olhando para o Egito, né? O que aconteceu? Muita gente não alcançou a bênção. A culpa não foi de Deus, a culpa foi do povo que não creu, que não acreditou, que não animou o seu coração mediante a fé naquilo que Deus havia já preparado para eles. Já estava tudo pronto, mas eles não alcançaram. Eu quero dizer para você que Deus tem vitória para a tua casa, Deus tem vitória para a tua família. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Por que eu estou falando isso para algumas pessoas aqui hoje? Porque eu vejo que o diabo, ele tem trabalhado na tua vida para que você olhe para a situação e diga: isso não vai mudar, essa situação dentro da minha casa parece que não tem jeito. Eu quero dizer para você nessa noite, de forma profética: tem jeito, o Senhor vai dar jeito. O Senhor é poderoso para dar jeito nas coisas que nós não podemos dar. Aonde a sua mão não alcança, a mão do Senhor alcança com facilidade. Aonde você não chega, Deus chega. Aquilo que você não faz, Deus faz por você. Então nós precisamos animar o nosso coração, irmãos. Por que Elias desanimou? Por que Elias desanimou? Eu fiz uma anotação aqui. Primeiro, porque ele fez tudo certo. Ele fez tudo certo, mas as suas expectativas se frustraram. Ele fez tudo certo, mas no final as coisas não aconteceram como ele esperava. Eu quero perguntar para você aqui nessa noite: quantas vezes você fez tudo certo
Você tinha uma expectativa, e na hora daquela expectativa acontecer, se materializar, não aconteceu do jeito que você queria. Quantos já passaram por essa experiência? Eu pergunto para você, desanima? Desanima, né? O desânimo vem, ele quer entrar na nossa vida. Por quê? Porque a gente fez tudo certo. A gente fala, não, mas eu fiz tudo certo, eu fiz do jeito que tinha que ser feito, então agora vai acontecer assim. Só que aí de repente não acontece assim, acontece de uma maneira totalmente diferente do que você esperava. Imagina Pedro, uma noite inteira lançando rede, jogando rede, joga a rede para lá, joga a rede para cá, à noite, pescando à noite, tudo tranquilo. Geralmente à noite os peixes vêm para cima, porque não tem o calor do sol, não tem iluminação. Peixe à noite vem tudo, né, para cima. Eles vêm para onde eles ficam fáceis ali de serem capturados. E Pedro joga a rede, joga a rede, joga a rede. E aí amanhece o dia, ele não pega nada. E aí ele está de manhã, ele está feliz, irmãos? Frustrado. Por quê? Porque ele fez tudo certo e deu errado. Né, irmã Sandra? A gente faz tudo certo e dá errado, né? E foi assim que aconteceu. Só que aquele homem, ele não voltou para casa triste, ele não voltou para casa decepcionado, ele não voltou para casa derrotado. Por quê? Porque Jesus estava lá. Porque Jesus estava lá. A presença de Jesus muda tudo. Entenda isso que eu estou dizendo para você. A presença de Jesus muda tudo. Aquela presença que estava ali, ela está aqui. Aquele Jesus que estava lá, ele está aqui nessa noite. Ele está comigo e com você. E muitas vezes ele está observando tudo que nós estamos fazendo, o nosso esforço, a nossa ação em fazer tudo certo, mas de repente as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E naquela manhã, Jesus dá uma ordem para Pedro: volte ao mar e lance novamente as suas redes. Volte, faça de novo aquilo que você já fez a noite inteira, tente mais uma vez. Ele poderia ter dito: eu estou cansado. Às vezes é assim com a gente, irmãos. Às vezes a gente vem, a gente busca Deus, a gente está na presença de Deus, e tem muitas coisas na nossa vida que a gente quer que Deus faça. E aí a gente, porque a gente insistiu demais, tentou demais, se dedicou demais, esforçou demais, a gente é tentado muitas vezes a desistir. A gente é tentado a dizer: não, acho que eu não vou no culto não, porque eu estou cansado. Acho que eu não vou orar. Acho que eu não vou na semana de oração. Acho que eu não vou na igreja, porque eu estou cansado. E a gente começa a justificar para nós mesmos o porquê nós não devemos fazer o que precisa ser feito. E naquele dia, Pedro poderia ter justificado a sua atitude e não ter feito o que o Senhor mandou ele fazer. Mas só que ele foi inteligente, ele foi sábio, ele acreditou. Ele disse: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E quando ele lança aquelas redes, o que acontece? Tudo que não aconteceu a noite inteira acontece numa manhã. Num dado momento, num único momento do dia, em questão de minutos, tudo aquilo que não aconteceu em horas acontece em questão de minutos. E ele tem uma pescaria maravilhosa, que quase o seu barco vai a pique de tanto peixe que ele pega numa manhã só. Eu quero dizer para você, querido, Deus é poderoso para remover da sua vida toda a tristeza de um tempo, de situações que não aconteceram, num único momento em que Ele pode fazer algo tremendo na sua vida. Porque às vezes com Deus é de repente, Ele faz as coisas num dado momento para dizer: eu sei que você cansou por todo esse tempo que você tentou e não conseguiu, mas agora eu vou te dar em dobro o que você não conseguiu durante todo esse tempo, num dado momento. Deus é poderoso para fazer as coisas acontecerem num momento que nós esperávamos que acontecesse num período de tempo.
Tem coisas que Deus pode fazer na sua vida hoje, que vai apagar toda a tristeza que foi construída durante um tempo na sua vida, porque você se frustrou, porque você fez tudo certo, você fez o que deveria ter feito, mas as coisas não aconteceram do jeito que você esperava. Elias, irmãos, qual era a expectativa dele? Olha só, Elias ele ficou 3 anos e meio na beira do riacho de Querite, porque não choveu por 3 anos e meio. Deus mandou Elias dizer: não vai chover por 3 anos e meio, porque Deus estava tratando com o povo, Deus estava tratando com Acabe, com a casa de Israel, porque eles estavam adorando a Baal, beijando a Baal, se rendendo a Baal. Deus falou: pois é, vocês dizem que Baal é o Deus das colheitas, pois eu vou mostrar quem é Deus de verdade. Não vai ter chuva, eu quero ver se vai ter colheita, porque para eles Baal era o Deus das colheitas, era o Deus que trazia a prosperidade das suas colheitas. Deus falou: pois é, não vai ter colheita. Irmãos, seca, 3 anos e meio, para quebrar a dureza do coração do povo. Aí o que acontece? Passa os 3 anos e meio, ele vai lá e desafia os profetas de Baal. E os irmãos já sabem tudo o que aconteceu. Eles ficam se cortando, para que Baal venha acender o fogo sobre o altar, e não acontece nada. E aí Elias coloca lá o animal partido, manda derramar água 3 vezes sobre o local, e ele ora, desce fogo do céu, lambe a água, e todos reconhecem que o Senhor é Deus. Os profetas de Baal são mortos. A chuva, que estava, vamos dizer assim, impedida de descer por 3 anos e meio, desce. Porém, Acabe não se converte ao Senhor. Acabe não se volta para Deus. E aí ele fica entristecido, porque ele esperava que Acabe se convertesse novamente a Deus, que se rendesse ao Senhor, mas o que prevaleceu foi o que Jezabel determinou ali, tanto na vida de Acabe, como também na vida daqueles que estavam ali no palácio, vivendo ali, vamos dizer assim, governando junto com Acabe o reino. E o que aconteceu? Ela prometeu que ele seria morto. Então aquilo vem e o desanima. Ele fez tudo certo, ficou 3 anos e meio, profetizou, orou, desafiou os profetas, fez tudo que Deus mandou, mas não aconteceu exatamente como ele queria. E às vezes, quando as coisas não acontecem quando a gente quer, ou a gente é tentado a desanimar. Mas eu quero dizer para você, querido, quando não acontecer do jeito que você quer, Deus continua no trono. Deus está no trono. O fato das coisas não acontecerem como você esperava, não quer dizer que Deus saiu do trono, que Ele perdeu o controle das situações. Não, Ele continua reinando, e você precisa continuar esperando nele. Elias desanimou, irmãos, por quê? Porque ele perdeu a percepção da realidade e se concentrou no seu sentimento e não nos fatos. E quando a gente fica desanimado, a gente dá muito valor ao que a gente sente, sim ou não? Se a gente sente que está derrotado, a gente decreta que estamos derrotados. Se a gente sente que a gente fracassou, a gente começa a declarar que somos fracassados, porque é o sentimento que está dentro de nós. E não é verdade. O fato era que Elias estava guardado por Deus, protegido por Deus, tudo estava debaixo da direção de Deus. Jezabel jamais colocaria a mão nele, como não colocou, mas ele sentia que a sua vida estava desguarnecida, quando na realidade não estava. Ele sentia que Jezabel poderia tocar na vida dele, quando na realidade não podia. Muitas vezes é assim com a gente. Às vezes as circunstâncias vêm e a gente começa a sentir coisas que não condizem com a realidade de quem nós somos, que não condizem com a realidade do que nós estamos vivendo em Deus. Eu quero dizer para você, querido, você está guardado debaixo da mão poderosa de Deus. A palavra de Deus diz que o diabo não pode te tocar, a não ser que você dê ele uma
Realidade. É a única forma dele te tocar. Se você der uma brecha para ele tocar na sua vida, fora isso, ele não pode. Você está guardado debaixo da mão de Deus. Venha o que vier, se levante, o que se levantar contra a sua vida, o que prevalece na sua vida é o cuidado de Deus, é a proteção de Deus, é a provisão de Deus, é a bênção de Deus. Mas pastor, parece que a coisa está difícil. Não, Deus está no trono. Tem que pensar assim: Deus está no trono, eu sirvo ao Senhor, Ele guarda a minha vida, Ele me protegerá. Então o desânimo, ele faz você perder a percepção da realidade, e você começa a viver em torno do que você sente, e muitas vezes o que você sente é enganoso. Enganoso é o coração de quem, irmãos? Do homem. Quem o conhecerá? O Senhor disse que mais enganoso que todas as coisas é o coração do homem. Porém eu, Senhor, provo os pensamentos e as intenções do coração, para dar a cada um segundo as suas obras. Em outras palavras, Deus conhece o nosso coração melhor do que a gente. Ele sabe o que vai dentro do nosso coração. E Elias, por não estar atento à realidade, mas aos seus sentimentos, ele começou a julgar de forma errada pessoas. Ele começou a dizer: só eu sobrei, só eu fiquei, só eu. E na realidade o Senhor disse que haviam lá em Israel quantos joelhos que não se dobraram a Baal, irmãos? 7.000. Falou: não, Elias, não é só você, tem mais 7.000 lá, que não se dobraram a Baal, que não beijaram a Baal. Eles também estão firmes. Você não está sozinho, você não é o único nessa situação. Tem mais gente sofrendo, tem mais gente enfrentando dificuldades como você. Então anima o seu coração, porque você está enganado. E muitas vezes é assim com a gente, irmãos, porque a gente não está bem por dentro. A gente começa a ver coisas que não existem, a gente começa a ver inimigo que não existe, a gente começa a ver problemas que não existem, a gente começa a ver falha nas pessoas que não existem, e a gente começa, irmãos, a perder a noção da realidade, porque o nosso sentimento está muito forte, mas é um sentimento fundamentado no engano. Eu quero dizer para você nessa noite: Jesus é o Senhor e o seu Salvador. Você pode confiar nele, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, Ele vai te dar a vitória. Não permita que os seus sentimentos te levem a caminhar numa direção errada, te levem a desconfiar ou a duvidar do cuidado de Deus na sua vida. Elias desanimou porque perdeu a percepção da realidade e começou a dar atenção aos seus sentimentos. Então, quando a gente começa a dar atenção aos sentimentos do nosso coração, que muitas vezes querem nos levar a uma situação de desânimo profundo, isso também nos leva à depressão. O desânimo é um caminho para levar a pessoa à depressão. E quando a pessoa fica depressiva, ela começa a se isolar. E se você observar, essa foi a atitude de Elias. Ele estava com o seu servo, ele deixou o servo no meio do caminho e foi embora, seguiu sozinho. A pessoa, quando ela está depressiva ou está caminhando para uma situação de depressão, ela começa a se isolar de tudo e de todos, e ela começa a desenvolver dentro dela um desejo de não viver, um desejo de não continuar vivendo. Tanto é que Elias, ele chegou a pedir para si o que há? A morte. Por quê? Porque no coração dele ele já estava nessa situação. Ele entra num lugar e vai ali dormir. Pensa numa pessoa depressiva, é isso que a pessoa faz. Ela entra num lugar escuro, deita e fica ali esperando a morte. Só que a morte não chegou, porque Deus chegou primeiro. Eu quero dizer para você, querido, muitas vezes o inimigo estava prestes a te derrotar, não conseguiu, porque Deus está do teu lado. Às vezes você nem viu, mas Deus estava lá, presente, agindo em seu favor. Elias não sucumbiu diante daquela situação, não é mérito dele, é mérito de Deus. O mérito é todo de Deus. Ele mandou um anjo lá.
E o anjo era um anjo garçom, servia pão, né, e água na botija. Colocou para ele ali, falou: acorda para comer, acorda para beber, cuidando de Elias. Eu quero dizer para você, querido, existe um Deus que cuida de você quando você não consegue mais cuidar de si mesmo. E quando você não consegue cuidar de você mesmo, Deus levanta alguém para cuidar de você. Alguém que tem condição de simplesmente te nutrir, de fazer coisas básicas pela tua vida para que você se levante novamente. Porque a intenção de Deus não é que você fique prostrado, mas que você se levante, se coloque em pé de novo, volte a caminhar. Quantas pessoas hoje, muitas vezes dentro da igreja, estão que nem Elias, querendo jogar a toalha, querendo entregar os pontos, mas o Senhor está ali trabalhando para que essa pessoa não pare. Quando é que Elias começou a viver a restauração? Quando é que ele começou a se levantar? Quando ele percebeu a presença e o amor de Deus pela sua vida. Ele fraquejou, ele vacilou, irmãos. Fraquejou, vacilou, mas Deus continuava amando ele. Eu quero dizer para você uma coisa: fraquejando e vacilando, Deus te ama. Às vezes a gente fraqueja, às vezes a gente vacila, porque nós não somos super crentes. Às vezes, irmãos, chega aquela situação que nos abate, e às vezes a gente vacila. Não deveríamos muitas vezes vacilar, mas vacilamos. O que o Senhor faz? Continua nos amando. Deus continua amando a sua vida, Jorge. Deus continua amando a sua vida, Ismael. Deus continua amando a sua vida, Thaisa. Deus continua amando a minha vida, pastor Galvão. Mesmo quando nós vacilamos, fraquejamos diante das lutas, das dificuldades, o amor de Deus não deixa Deus nos abandonar, irmãos. O amor de Deus faz com que Deus se torne presente do nosso lado em todas as nossas circunstâncias. Eu sempre digo o seguinte, que quando a nossa fé falha, o amor de Deus triunfa. Porque às vezes a sua fé falha, a minha fé falha. A exemplo do que aconteceu com Pedro, quando estava no barco, o Senhor vinha caminhando sobre as águas, e Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, faz-me ir ter contigo sobre as águas. O Senhor Jesus disse: vem. Pedro pega e dá o salto, ele pula e começa a caminhar. Eu imagino, irmãos, que extraordinário aquele momento na vida de Pedro, porque ele começa a caminhar sobre as águas, sobrenatural, totalmente sobrenatural. Isso é fé, ele precisou de muita fé para fazer isso. Tanto é que os outros ficaram escondidos no barco. Pedro teve que ter muita fé para dar aquele salto no mar e acreditar que aquelas águas se tornariam sólidas debaixo dos seus pés. E ele caminhou, só que num determinado momento ele começou a olhar para as ondas, para os ventos, para a escuridão. Ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a afundar. E aí no momento que ele começa a afundar, ele grita: Senhor, socorre-me. Aí Jesus fala: não, você não teve fé, rapaz. Ninguém mandou você dar esse salto aí, não, seu incrédulo. Foi isso que Jesus fez com ele, irmãos. Jesus chega com todo o amor e diz: por que duvidaste? E o levanta. Aonde a fé falhou, o amor triunfou. Quantas vezes nós somos que nem Pedro? Às vezes estamos andando bem, estamos avançando, mas de repente a gente tira os olhos de Jesus, ou por um problema, ou porque permitimos que algo chamasse mais a nossa atenção do que a Cristo, e a gente começa de repente a afundar. Só que quando a gente clama por socorro, aquela mão poderosa é estendida para nos levantar de novo. Eu quero dizer para você, existe uma mão estendida sobre a tua vida hoje. É a mão de Jesus. Ele está aqui para levantar você, para fazer você caminhar de novo. Ele não está aqui somente para dizer que você tem falta de fé. Ele está aqui para dizer que você tem falta de fé, mas ainda assim Ele te ama e vai te ajudar a caminhar novamente.
Às vezes, como Elias, nós precisamos nos levantar pela percepção da presença e do amor de Deus por nós. Deus nos ama, é por isso que nós estamos em pé. Nós não podemos sair da presença dele, não podemos abandonar o Senhor. O que nos coloca em pé, irmãos? A percepção da presença, a percepção do amor de um Deus que não nos abandona quando nós falhamos na nossa fé. Nessa noite Deus está falando com pessoas aqui que já falharam, mas Ele não vai falhar com você. Ele sabe que cada um de nós tem o nosso ponto fraco, e Ele vai nos ajudar a vencer esse ponto fraco, à medida que nós cairmos e Ele nos levantar. Segundo, todos estão recebendo essa palavra, irmãos? Ele foi restaurado porque Ele desabafou, Ele colocou para fora o que estava dentro. Tem gente que guarda as coisas. Não vou perguntar aqui quem é que guarda as coisas para você não. Mas tem gente que guarda. Tem gente que tem dificuldade para colocar as coisas para fora. E já tem gente que é diferente. A pessoa já põe para fora aí na hora, já arrebenta com todo mundo. Daqui 5 minutos é como se nada tivesse acontecido. Tem ou não tem? Aí a pessoa, para ela está tudo tranquilo, porque é o jeito dela, né? Da pessoa, ela fala, já, o que sente já fala na hora, e o bom dessas pessoas é que elas não guardam, né? Ela já extravasa na hora ali, está livre para a próxima, né? Mas tem gente que guarda, e aquilo fica lá dentro, remoendo, e aquilo vai te matando por dentro, aquilo vai sugando as suas forças de dentro para fora. E às vezes nós precisamos desabafar. O que é desabafar? Né, Thaís? Desabafar é desabafar. Desabafar é você simplesmente falar, expor aquilo que você está sentindo, aquilo que está te entristecendo a alma, aquilo que está te afligindo por dentro. É você falar com alguém dos seus problemas, é você colocar nas mãos de alguém aquilo que está só nas suas mãos, é dividir problemas com outros. Irmãos, isso é bíblico, nós temos que fazer isso. Se você vai lá em Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante, diz: está alguém aflito, ore; está alguém contente, cante louvores; está alguém doente, chame os presbíteros da igreja, e estes unjam o doente com óleo, e a oração da fé curará o doente. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. A gente quase não toca nesse versículo. E orai uns pelos outros, para seres curados, sarados, né? Pedir perdão a Deus resolve a sua situação com Deus, mas muitas vezes a gente precisa falar com um ser humano sobre situações da nossa vida, e pedir para que aquela pessoa, muitas vezes, seja a mão de Deus na nossa vida, e ali Deus vai ministrar cura, restauração. Estou falando de Tiago 5, não sei se versículo 16, mas aqui Elias desabafou com o próprio Deus. E às vezes a gente precisa desabafar, irmãos. Não tem melhor pessoa para desabafar do que Deus, né? Ele nunca vai falar mal de você, ele nunca vai espalhar para os outros o que ele ouviu, né? Ele só vai ouvir, mas aquilo vai te fazer tão bem, né? Você vai descarregar o fardo. Por isso que Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o Senhor, Ele quer aliviar o nosso fardo. Elias estava com peso dentro da sua alma, e ele começa a dizer para Deus: Senhor, mas
mataram seus profetas, o teu povo quebrou a aliança, fizeram altares a Baal, mataram os profetas, só eu fiquei. E ele começa a colocar para fora tudo aquilo que ele estava sentindo. E aí Deus começa a mostrar para ele as situações sobre as quais ele estava enganado, e começa a direcionar novamente ele, para que ele possa sair de onde ele está. Porque é interessante que no momento em que ele está na caverna, o Senhor diz para ele: o que fazes aqui, Elias? Sabe aquela situação em que é como se Deus olhasse para ele e dissesse: esse lugar não combina com você. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui, né? Não condiz com quem você é, não condiz com a realidade que você está vivendo. Então, vamos sair da caverna, né? E Deus começa a trabalhar no coração dele, mas ele desabafou. Às vezes você precisa colocar para fora os seus problemas, para que Deus possa curar você, restaurar você, libertar você de você mesmo. Às vezes não é nem o diabo, às vezes é você que está se prejudicando. Você está prejudicando você. Você está prejudicando você mesmo. O diabo está lá na esquina. Ele falou: não precisa nem trabalhar, né? Essa pessoa está trabalhando por mim, está trabalhando melhor que eu, né? Está se auto prejudicando. Então muitas vezes, irmãos, nós temos que parar, confessar, falar dos nossos problemas, confessar culpas, resolver questões que estão dentro de nós, colocá-las diante de Deus. Mas em último lugar, a restauração veio quando Elias, depois de desabafar, depois de ser fortalecido, depois de ouvir a voz do Senhor, ele se dispõe a servir a Deus novamente. Servir. O que Deus quer de mim e de você? Que nós sirvamos. Ele não te fez para você ficar estacionado, que nem um carro fica parado. O carro, ele é bom em movimento. Se você deixar um carro parado, o que acontece com as peças, irmãos? Começa a dar problema, começa a estragar. Tudo que fica parado começa a ter problemas. Teve sapato uma vez que eu deixei ele muito tempo parado, eu fui colocar eles, o solado saiu. Teve outro que o solado quebrou no meio, né? Porque ficou, guarda, você pensa que não está novinho, né? Aí você vai lá e mostrei uma chuteira. Eu usei ela uma vez só. Eu comprei quando o irmão Ricardo estava me convidando para, pastor, você é meio gordinho e tal, né? Vamos fazer um exercício, vamos jogar uma bolinha com a gente. Eu comprei essa chuteira para isso. Fui uma vez. Aí ela ficou guardada lá 4 anos. Aí eu fui lá no guarda-roupa, mexendo com essas coisas. A hora que eu puxei, o solado saiu, né? Teve um assim que a borracha encolheu, será que eu nunca vi aquilo? Então, porque ficou parado. Você não pode ficar parado. Amém? Nós precisamos servir aquele que nos salvou. Nós não podemos ficar parados na hora que nós precisamos evangelizar. Nós não podemos ficar parados ministerialmente. Se Deus tem um chamado na sua vida, você precisa colocá-lo em prática. E se o pastor não te chamou, chega no pastor, fala: pastor, eu tenho um chamado aí, o senhor tem que me dar a oportunidade para colocar em prática esse negócio. Incomoda, você pode ser eu estou dando essa autorização para você me incomodar, né? Por quê? Porque a gente não, eu que estou aqui, irmãos, eu não conheço a vida de todo mundo. Às vezes Deus está te falando com você, mas você está lá quieto no seu canto. Chega, eu preciso servir, preciso fazer alguma coisa. Quando a gente serve, o desânimo vai embora. Crente que trabalha não tem tempo para ter desânimo. Crente que está concentrado na obra de Deus, irmãos, o desânimo foge dele. Mas o crente que para, o desânimo vai chegando, vai tomando conta, né?
Então, quando a gente começa a servir a Deus, a gente começa a evangelizar, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, né, Gabriel? Gabriel está evangelizando essa semana aí um colega de trabalho, a gente fica bem preocupado, né? Porque as pessoas ficam observando a gente. Se evangeliza alguém, a pessoa fica te cuidando, para ver se você não vai dar bola fora, para ver se você está pregando o que você vive, né? Porque hoje o que acontece muito é que com os crentes é que você prega para alguém, só que você não está vivendo o que você está pregando. Aí a pessoa que você evangelizou, ela fica cuidando, para ver se você vai realmente ser aquela pessoa que ela acha que você é, né? E hoje, irmãos, tem muita gente fora da igreja por causa dessas situações. Tem muita gente, você vai conversar com a pessoa, ela fala: estou decepcionado com a igreja, fiquei tanto tempo na igreja, assim, 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 e aí de repente aconteceu isso com fulano, aconteceu isso com ciclano, aconteceu isso com o pastor. Eu não tenho, irmãos. Aquele que pensa que está em pé, cuide para não cair. Então por isso nós temos que estar animados, irmãos, porque tem muita gente que está vindo atrás de nós, a gente nem está vendo. Se a gente cair, tem um monte de gente que cai. A gente precisa ficar em pé. Para a gente ficar em pé, a gente tem que ter humildade para reconhecer que a gente depende do Senhor. O poder não está em nós, de nós mesmos. O poder está nele. Ele libera para quem busca. Ele libera para quem se submete. Ele libera para quem está na presença. Nós precisamos estar na presença de Deus. Deus quer liberar poder sobre a nossa vida. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a história de outras pessoas através da nossa vida. Mas nós temos que estar na presença de Deus. Nós não podemos deixar o desânimo nos vencer. Nós precisamos vencer o desânimo para que ele não nos vença. Então hoje, talvez bateu um desânimo no teu coração para não vir, mas você venceu, você está aqui. Você está aqui. Então, tudo isso é um ponto que a gente marca no reino espiritual. Todas as vezes que você vence você, ou um sentimento, uma disposição errada no seu coração, que queria parar você no sentido de impedir você de buscar a Deus, mas você venceu, é um ponto positivo no reino espiritual, que vai ser revertido em fortalecimento, em crescimento, em capacitação sobre a tua vida. Mas todas as vezes que você sente, você se rende àquilo, também é um ponto negativo. O inimigo vai te paralisando à medida que você vai permitindo. Então, você que está aqui nessa noite, eu quero declarar que você é vitorioso em Jesus, que nessa noite você marcou um ponto no reino espiritual, que há fortalecimento de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus, porque você venceu você mesmo para estar aqui. O diabo não precisa ser vencido, irmãos, ele já foi vencido. Nós precisamos vencer a nós mesmos, a nossa carne, nosso eu, que muitas vezes está nos levando a ter derrotas espirituais.